A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã, prazer nesse momento estar com você através desse canal de bênção para a sua vida, a Escola Bíblica Dominical, uma fonte inesgotável de aprendizado. Podemos dizer que a Escola Bíblica Dominical, ela é uma das maiores escolas bíblicas e teológicas de todos os tempos, em todas as igrejas, onde se adota o modelo de estudar a palavra de Deus de forma sistemática. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 11, o reinado de Ezequias, esse grande líder da nação de Judá, rei de Jerusalém, um homem que tinha um poder muito grande em suas mãos, mas acima de tudo um rei temente a Deus. Um rei que procurou fazer a vontade do Senhor e cumprir o seu mandato como rei de forma íntegra, de forma idônea e com muito zelo às coisas de Deus. Ezequias é considerado um dos maiores reis de Israel, ou melhor, maiores reis de Judá. E com isso nós podemos extrair diversas lições importantes para a nossa vida espiritual, a fim de que possamos pôr em prática aquilo que o Senhor desejar para a nossa vida. Pois bem, o texto áureo está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18 e versículo 5, que diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A verdade prática diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Aqui a verdade prática expressou a mesma frase duas vezes para dar um pouco mais de ênfase à ideia de que a obediência e a sinceridade vêm de forma impactante ao coração de Deus e Deus se agrada deste modelo de vida espiritual. A Bíblia vai dizer que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filhos de Acás, rei de Judá. Esse rei, chamado de rei Ezequias, a Bíblia vai contar a história dele no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, e também no segundo livro dos Reis, capítulo 19, além também de segundo Crônicas, capítulo de número 29, quando relata a história desse rei. Esse jovem de apenas 25 anos de idade, ele assume o reinado de Judá em lugar de seu pai, o rei Acás. Diferentemente de Acás, que foi um rei mau, um rei que não temeu o nome de Deus, Ezequias procurou fazer uma grande reforma espiritual, política e também geográfica e econômica dentro do aspecto da nação de Israel. Esse rei, ele tinha a sabedoria de Deus para promover mudanças que trouxeram para a nação de Judá grandes vantagens, tanto no sentido bélico, no sentido espiritual e no sentido reformista da palavra. Olha o que diz a lição. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, ou seja, até os 54 anos de idade. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, a Bíblia vai nos dizer que esse rei reto, justo, honesto e também agradável aos olhos do Senhor, iniciou uma grande reforma. E a primeira grande reforma foi abrir as portas da casa do Senhor e as reparar. A nossa lição, ela vai se dividir em 3 tópicos.
O primeiro tópico diz o justo reinado de Ezequias. O segundo tópico diz Senaqueribe invade Judá. E o terceiro tópico, a oração do rei e o livramento do Senhor. A partir daí, nós podemos extrair algumas coisas importantes. Primeiro, ele destrói os ídolos de Israel, de Judá. Reestruturou todo o sistema religioso, o que trouxe para dentro da nação um grande avivamento em todas as áreas da sociedade, desde a área da comunidade de modo geral, até os príncipes e os sacerdotes e os levitas desta nação. O justo reinado de Ezequias. Primeiro, ele recebe o título de um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, que diz assim, no versículo 4, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o desviaram. E desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram mais incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande a ira de Deus sobre Judá e Jerusalém, e os entregou a uma perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Então ele assume o reinado diante de uma grande tragédia que se instaura nesta nação. Uma nação totalmente desorganizada, sem a presença de Deus, sem regras, sem a justiça plena. O templo estava fechado, os sacerdotes estavam em pecado, o santuário não havia mais sacrifício, a lâmpada estava apagada, o caos havia se instaurado dentro dessa nação. E além do que, a Bíblia vai nos dizer que este rei tem ali naquele momento uma visão de uma grande serpente chamada Neustã, que servia como ídolo para a nação de Israel. Essa serpente foi aquela serpente que Moisés afixou numa haste no deserto, quando o povo tinha sido picado por serpentes, e aí se constrói uma serpente de bronze, coloca-se essa serpente numa haste, e há a ordenança que todo aquele que olhasse para a serpente seria curado daquele veneno das áspides do deserto. E a Bíblia vai nos dizer que o povo pega aquela serpente e guarda. E nesse momento, a nação de Judá está totalmente envolvida numa idolatria a ponto de colocar esta serpente como centro de adoração dentro das portas de Jerusalém. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e o sacrifício, restituir os ofícios sacerdotais e ainda, segundo diz a Bíblia Sagrada, celebrar a Páscoa, que depois de muitos e longos anos não se celebrava a Páscoa, a morte do Cordeiro Pascal, o alimento das ervas amargas e o pão sem fermento. A despeito de tudo, o que mais se destaca nas atividades, nas atitudes de Ezequias, é que ele se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Como diz lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 6, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então destaca-se essa sabedoria divina de promover mudanças, de promover reformas,
Ezequias, para nós, é o exemplo do crente que, quando assume esse papel de crente, ele não se deixa levar pelas influências humanas, pecaminosas, seja no aspecto do seu lar, no aspecto social, no aspecto do seu trabalho, mas onde ele está, ele é instrumento de Deus para promover mudanças, a fim de que Deus restabeleça pactos com o seu povo e promova avivamento dentro da congregação, a fim de que sua presença seja permanente. Por isso, Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade do Deus no reino de Judá. Por isso, ele reúne os sacerdotes, os levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso. É importante dizer que ele começa a reforma de cima para baixo. Por quê? Porque não adianta tentar convencer o povo sozinho. Apesar dele ser rei, ele precisava do apoio dos sacerdotes, dos levitas, que eram os oficiantes espirituais, os ministros da casa de Deus. E toda a ação desses sacerdotes em prol da reforma contribuiria para que o povo acreditasse e viesse a entender a necessidade dessa reforma. Então, segundo Crônicas capítulo 29, e o versículo número 4 a 11, vai dizer que ele grita no portão oriental da cidade e diz, na praça oriental da cidade, diz: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do vosso Deus, porque os vossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, o desviaram o seu rosto do tabernáculo, e o Senhor lhe voltou as costas. Versículo 7. Fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram mais incenso agradável a Deus, nem ofereceram holocausto, sacrifício nos santuários ao Deus de Israel, pelo que o Senhor se irou contra o seu povo. No ponto 2, ele também faz uma outra reforma. Além de promover a mudança na mentalidade dos sacerdotes, ele purifica os lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes, os levitas, se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa de Deus. Veja aqui no versículo 3 que ele abre as portas do templo. Por quê? Porque o templo estava fechado. O povo já não tinha mais a referência de onde adorar a Deus. Seria a mesma coisa de você sair da sua casa e chegar na casa de Deus e as portas estarem fechadas e alguém dizer: olha, não há mais como abrir, porque nenhum sacerdote se atreve, nenhum pastor se atreve a dirigir o culto ou a pregar a palavra, porque o pecado era tanto que ninguém tinha moral de pregar a Bíblia, de oferecer sacrifícios. E os sacerdotes, eles se recusavam a fazer isso. Por quê? Porque estavam em pecado. E toda a lei de Moisés, e você vai ver isso muito no livro de Levíticos, dizia que o sacerdote, ao oferecer sacrifício em prol do perdão do pecado do povo, da remissão dos pecados, primeiramente ele tinha que se purificar dos seus pecados, para depois oferecer sacrifício pelo povo. Mas o pecado estava tão impregnado na família, nos entes da tribo de Levi, que os sacerdotes não se achavam dignos de oferecer o sacrifício na casa do Senhor. Mas depois que Ezequias promove essa mudança, há uma confissão de pecados, há um arrependimento. E a Bíblia diz que esses sacerdotes e esses levitas reconhecem que haveria uma grande necessidade de mudança. É muito importante analisar esse texto, porque a Bíblia vai nos dizer que a mudança para o sentido espiritual, ela traz também benefícios, traz coisas grandes para nossas vidas espirituais e também a nossa vida social. Quando a gente vai à igreja, a gente recebe uma palavra de ânimo em que há uma incitação no nosso espírito, no nosso íntimo, de uma necessidade de pedir perdão dos nossos pecados, Deus se agrada
E há uma mudança, até mesmo de posicionamento da parte de Deus para conosco. Aquilo que nós não recebíamos, a partir de uma confissão, de um arrependimento, nós passamos a receber de Deus da sua benevolência. Por isso, todo arrependimento, ele traz quebrantamento e por isso também traz mudanças significativas na nossa vida. Então, em primeiro lugar, ele reforma a ideia dos sacerdotes. Segundo lugar, ele também reforma os lugares sagrados. Eles retiram, jogam fora todas as coisas impuras que estavam no templo. Olha o que diz o versículo 18. Então, do capítulo 29 de 2 Crônicas. Então entraram para dentro do templo ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifícios expiatórios, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem ali os sacrifícios sobre o altar do Senhor. Uma outra coisa importante que acontece, além de mudar a mente dos sacerdotes, de reformar esse culto religioso, tirando coisas que atrapalhavam a presença de Deus, há agora um momento de oferecer sacrifícios agradáveis. Veja, Deus não aceita sacrifícios de pessoas pecaminosas. Deus não aceita sacrifícios em lugares que não são santos, são lugares impuros. Por isso o crente deve saber onde pisar a planta do seu pé. Por isso o crente deve saber como se portar diante da sociedade, porque Deus tem os seus olhos voltados para nós. E onde nós formos, o Senhor está com os seus olhos nos perseguindo diante desta situação que o mundo vive hoje, uma situação pecaminosa. Então, a situação ali era tão caótica que quando vem a reforma, há uma purificação. E essa purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, há essa mudança significativa e os sacerdotes tomam uma nova rotina de suas vidas para adorar ao nome do Senhor. Depois disso, há uma adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios para reconciliação e foi neste momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Olha o que diz lá. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto. As trombetas tocavam e tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Há uma outra coisa que acontece. Eles se prostram, eles adoram diante do altar do Senhor. Por isso há uma necessidade de uma breve reflexão nesse texto, que o rei Ezequias é o exemplo do líder, é o exemplo do pastor, é o exemplo do crente, que busca sempre, constantemente, mudanças na sua vida a fim de agradar ao nosso grande Deus. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Além de toda reforma, Ezequias também começa uma outra coisa. Ele traz para dentro da congregação de Judá o retorno da celebração da Páscoa. Depois disso, enviou mensageiros por todo Israel e Judá,
escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no 2º mês, porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não estavam congregados em Jerusalém. Então isso foi aprovado, ele torna de novo a celebrar a Páscoa e o povo sente novamente a presença de Deus. Com toda esta ação de reformas, de mudanças, acontece uma outra situação. Levanta o rei Senaqueribe contra a nação de Judá, porque percebe que com o governo de Ezequias há um despertamento desse povo. Enquanto o rei Acaz reinava, havia um sono espiritual e um sono até mesmo político. E esse povo estava subjugado a outras nações. Mas agora, com um rei que desperta o povo para orar, para jejuar, para celebrar sacrifícios, para confessar os seus pecados, então esse povo começa a se despertar. E a Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe, que tinha nas suas mãos o Império Assírio, que estava em constante crescimento, em franco crescimento, ele então percebe que haveria agora uma necessidade de dominar esta nação para que pudesse subjugá-la. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levada para o cativeiro. E agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. E foi então que resolveu organizar o seu grande exército para sitiar Jerusalém. E a Bíblia diz que eles vieram em grande número. Acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Veja, durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Um rei mau, um rei impuro, um rei profano, se utiliza do seu poder para denegrir a imagem do rei Ezequias. E no capítulo 32 de 2 Crônica, versículo 10, a seguir diz assim: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que retirou os altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos dessa terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país de minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo de minhas mãos, nem dar as mãos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seus servos. E além disso, Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar contra o Senhor e levar as cidades fortes de Judá. Veja, que toda reforma espiritual que nós promovemos em nossa vida incita a ira de Satanás. Toda mudança, todo comportamento voltado para Deus, todo sacrifício voltado para agradar o Senhor, provoca a ira de Satanás. E haverá algum momento que ele intentará nos amedrontar, nos jogar para baixo, a fim de que percamos o foco e até mesmo
percamos a fé. Todavia, Deus sempre está no controle de toda a situação e proverá grande livramento. E a Bíblia vai dizer que Ezequias fica com medo porque é normal. As ameaças dos assírios pasmaram a Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Conforme diz a Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 37, então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué, ou de Senaqueribe. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, o rei também fica com medo e ele se constrange. Porém, a Bíblia vai dizer que naquele momento, versículo 19, e Rabsaqué lhe disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavras de lábios aconselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Há uma afronta e há um pavor naquela nação. Todavia, a Bíblia diz que o povo vai orar, o povo vai buscar a presença de Deus. E quem vem até este momento a Ezequias é o profeta Isaías, tá? E a Bíblia diz que Isaías se reuniu com Ezequias e oraram e clamaram ao céu. E a palavra do rei, baseada na profecia de Isaías, era que não seriam derrotados, porque Deus estava com a nação de Judá. Portanto, meu amado, toda arma contra a vida do crente não prosperará. Toda ferramenta forjada contra ti não subsistirá. Porque toda vez que você estiver agradando a Deus e Satanás se levantar, Deus proverá grande livramento para nos tirar dos cercos de Satanás. Isaías, a Bíblia vai dizer, no capítulo 37 e versículo 1, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Versículo 3, ou versículo 2. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram assim, diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para o dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar. Com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías e transmitiram esta palavra. No entanto, a Bíblia vai dizer no ponto 3 que a oração do rei foi ouvida e ocorreu o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias, para intensificar ainda mais a sua estratégia de medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém imediatamente, mas o rei Ezequias apresentou estas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. E nessa oração, conforme está registrado em Isaías, capítulo 37, versículo 14 a 20, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu a Deus que o livrasse daquele ímpio. E Deus conforta o rei, porque Deus ouve as orações. Todos nós, quando estamos em aperto, é um momento propício de Deus ouvir as nossas orações. E Deus usa pessoas para vir até nós. E Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que Deus estava diante da nação. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe.
Olha o que diz Isaías 37 e 6. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei diante dele, ou nele, melhor dizendo, um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada à sua terra. Por isso, ninguém pode brincar com o povo de Deus. Aquele ímpio havia blasfemado, afrontado o verdadeiro Deus. Mas naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, olhe o que aconteceu. Segundo Crônicas, capítulo 32 e versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo, não foi uma miríade de anjos, não foi uma legião de anjos, não foi umas centenas de anjos, foi um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. E tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Versículo 21 do capítulo 32. Veja como vale a pena servir a Deus. Ser temente, ser íntegro, ser servo do Senhor. Andar segundo o curso e a direção de Deus. Consequentemente, tudo que vier contra aquele que agrada a Deus vai cair por terra. Nós vemos aqui a prova de que quando Deus coloca o seu juízo e a sua justiça na balança, o que vai prevalecer é a sua justiça e o seu juízo. E tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos do Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido este rei à vista de todas as nações. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena mesmo diante de circunstâncias adversas, onde há cercos de todos os lados, parece que não há escapatória, parece que não há solução. Deus está ali trabalhando pela nossa integridade. Por isso, a lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e passar impune. A Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido de Deus. Quando nós falamos de ungido de Deus, não quer dizer somente pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos que têm funções de liderança na igreja. Todos têm diante do Senhor um ministério a zelar. A sua própria vida é o seu ministério. Os cuidados, o seu próprio corpo é o seu próprio templo. E o seu espírito pode buscar o renovo de Deus para pastorear a sua vida espiritual. Por isso se faz necessário entender que quando nós estamos agradando a Deus, nós temos alguém por nós. Fazendo aí uma referência a Jó. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que buscava o Senhor e se apertava do mal. Por isso Deus esteve com Jó, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, assim como esteve também com o rei de Ezequias. Esse rei prova que o seu reinado foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor, confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado e Deus não o decepcionou. Deus não decepciona. Ezequias nos deixa uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Por isso deixo a você uma expressão da própria lição,
que a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Que Deus abençoe você, que você possa ter aprendido com o rei Ezequias, que você governe bem a sua própria casa, que você domine bem os seus filhos e que você cuide da sua vida espiritual para que nenhum mal lhe sobrevenha à tua vida. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado por você ter estado conosco nesta oportunidade.